Oi, gente. Você sabe que eu adoro esse meu lado web Ripple, né? Eu só rio das coisas que eu faço. E eu trouxe um convidado aqui que vai aparecer daqui a pouco, que eu consegui descobrir alguém que fala mais do que eu. Pode uma coisa dessa? Então eu estou me controlando agora para ficar calma, para quando ele chegar aqui e sentar o nosso diálogo, a coisa possa estar equilibrada. Hoje, eu vou confessar uma coisa, eu já gravei 3 programas e percebo que realmente eu nasci para fazer isso, tá? Não tive aula, não tive mentoria, mas estar aqui, olhar nos seus olhos e deixar uma mensagem para o bem é bem parte da minha missão. Então, eu agradeço a sua presença por estar aqui com a gente e nós vamos falar de um assunto hoje que pega. Porque alguém conhece no mundo quem não teve pai, quem não teve mãe? Não, todos tivemos, vivos ou não, todos nós tivemos. E o assunto que eu trago hoje, não sei nem se eu chamo dele de doutor, porque ele é tão jovem, tão assim, fusivo, ele vem falar sobre harmonia familiar. Como harmonizar a família? Comportamentos que possam ajudar. Vou chamar aqui, com muita calma, por favor. Vou chamar de doutor? Não, né, doutor? Pode falar, a gente faz como essa você acha cena. melhor. A gente faz essa cena, tá? Ele já falou que gosta de azul, eu tô achando que o cara tá largando o olho aqui pra mim, hein? Cuidado, hein? Esse é o doutor Alexander. Alexander Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami. Ele é chique pra caramba. Especialista em ansiedade, quase ninguém tem, né, doutor? Síndrome do pânico, uma coisa que muito se fala e que depois que foi descoberto, quantas pessoas a gente imagina que tiveram lá atrás, né? Pela Universidade da Califórnia. Ele também é especialista em saúde mental e atua na profissão, embora com essa feição de criança, há mais de 27 anos. E vai nos contar sobre o impacto hereditário nos conflitos entre pais e filhos. Antes dele responder qualquer coisa, você pode falar um oi para os nossos internautas? Oi, gente, é um prazer estar aqui com a Beth, essa simpatia, não só a simpatia, mas o conhecimento que ela tem intelectual, amplo e vasto e abrangendo várias áreas. Então, gente, é um prazer estar aqui. Falar só um oi para vocês, não é para falar de mim. Para! Vamos lá. Posso começar? Por favor. Existem traços de personalidade que podem ser herdados e que como eles influenciam nos conflitos entre os pais e os filhos? Olhando lá para a nossa câmera. Bom, a personalidade, ela tem 2 maneiras de se formar. Como é que ela se forma? Ela se forma pela criação familiar que você teve, você que eu digo às pessoas, né? Que você teve, e ou via DNA, que aí é o quê? É o temperamento. Tanto a personalidade moldada ou o temperamento. O temperamento ele é determinado única e exclusivamente pelo gene hereditário. Então, se você teve um avô, uma avó, um pai, uma mãe que ou era violento, ou era muito dócil. Mulherengo serve, não? Sim, também. Sim, claro, porque o gene é o que domina a gente. E até mesmo que você não, sei lá, você não gosta de tocar violão, por exemplo, mas você tinha alguém lá atrás que tocava. Você vai ter essa tendência. Então, os genes, eles passam em todas as manifestações comportamentais, em todas as manifestações que a gente tem. E é justamente isso que vai explicar o porquê que algumas famílias não se dão bem, o porquê que você não se dá bem. E não só isso, se você teve alguém lá atrás que tinha alguma questão financeira, e aí que você... Porque a gente está falando aqui em harmonia, né? De repente você tem um pai que tem grana, uma mãe que tem grana, mas não quer te ajudar economicamente. Tá. Mas ela teve lá atrás algum comportamento no avô, na avó, na bisavó, que tinha dificuldade e passa isso. Ela fala, não, mas eu passei dificuldade, eu quero... Entendi. Então eu queria fazer 2 comentários sobre o que você está falando. Posso? Por favor. Um é que, conforme a gente sabe, 50% é do pai, 50% é da mãe. Sim. É isso. É isso. E 50% dos avós de cada lado, de cada lado. Então vai trazendo. Então isso, estamos combinados. Sobre o que você está falando, que trouxe lá de um tataravô que era músico, outro que não tinha dinheiro, outro que fez um aborto, isso aí também a constelação revê, né? Também. Constelação familiar Também. revê muito isso, né? Também. Você acredita em constelações familiares? Ou você... Não, eu não tenho o domínio, né? Tá. Sim, mas você crê que é uma terapia? Eu acho que tudo hoje que existe na área da saúde, não só da saúde mental, como da saúde de uma maneira geral, eu acho que é válido. Desde
que quem faça seja idôneo. Eu acho que o problema não é nem a teoria. A técnica, né? E a técnica. Eu acho que o problema é quem está fazendo. Eu acho que essa é a minha preocupação. É quem está fazendo. Porque é um conhecimento usado para o bem ou é um conhecimento usado para o mal? E aí entra a personalidade. Entendi. Bem na sua pergunta, porque é um cara idôneo? É um cara que tem realmente uma personalidade? Isso em todas as áreas. Por exemplo, na sua área, tem aqueles que são seríssimos e os nem tanto. Sim. Tem músico bom e nem tanto. Eu acho que em toda a área. Cabe a nós fazermos a escolha mais assertiva. Sim, porque o que molda o caráter é a formação da personalidade. É a formação dessa personalidade que molda o caráter da pessoa. Você falou mulherengo. O cara mulherengo não se apaixona. Ele não tem como se apaixonar. É vetado o aparelho emocional. Então ele nem sei se ele gostaria. Mas o que acontece? Ele não consegue porque já tem ali toda uma questão genética que modela o aparelho mental dessa pessoa. Sabe por que eu falei mulherengo? Que meu pai era super família, mas super. Ele tinha 3 ao mesmo tempo, com filhos em cada um. Entendi. Entendeu? Entendi. Então você está falando que não se apaixonou? Ele era apaixonado pela minha mãe, mas ele tinha 3. E vocês não ficam com dó de mim, não. Eu quis que meu pai morresse quando eu tinha 14 anos, mas hoje eu tenho um mantra que é: o mal é um bem deslocado. Então aquele que foi um mal lá atrás, hoje virou um bem porque eu tenho outros irmãos e tá tudo lindo. Harmonia familiar. Sim, sim. Tá, mas vamos voltar ao assunto? Muito bem. O DNA não se modifica. Não. É imutável. Agora, dentro cientificamente é imutável. É imutável. Sim. Mas o que vai fazer reverberar a evidência desse DNA naquele indivíduo? Por exemplo, se ele tiver um lar harmonioso, ele vai conseguir controlar. E como é que faz para arrumar isso? Você muda gosto, você muda opinião, você muda estilo. Você está de azul, amanhã você pode estar de vermelho. Você está com cabelo loiro, você pode amanhã aparecer de preto. Tudo isso você muda. Até a posição política você muda. Não tem problema nenhum. O que você não muda realmente é a sua personalidade e o seu traço de caráter. Porém, se você tiver uma personalidade, a qual a gente chama em psicologia e em psiquiatria de personalidade maleável, algumas questões podem ser revistas. Mas você não pode ter, porque a gente chama também de caráter rígido, porque o caráter rígido, ele impede a mudança total e até rever as questões que tinham que ser revistas. A personalidade maleável, ela permite, justamente por ser maleável, ela permite algumas pequenas inferências, algumas pequenas considerações e algumas pequenas até mesmo mudanças eventuais, mas porque existe ali uma folga. Senão seria impossível. Mas o DNA, de uma maneira geral, ele é imutável. Tá, quero entender. O caráter, ele vai ser moldado pela personalidade e também pela criação, né? Sim, exato. Ou não? Sim, os dois. Só que aí o que acontece? Por exemplo, você nasceu, você teve um parto ali, você que eu digo a pessoa. Faltou um segundo, não vou falar nem 2 segundos, faltou 1 segundo de oxigênio. Automaticamente, naquele final de gestação, naquele nascimento, você faz uma psicose instantânea. Mesmo que. Aí entra bem na tua pergunta, porque aí não tem traço hereditário. Você não tinha um avô psicopata, você não tinha um Hannibal Lecter, né, do filme lá, O Silêncio dos Inocentes. Quer dizer, você não tinha ninguém na sua família, nem de um lado, nem do outro. Mas esse incidente. Na hora. Porque aí você lesiona o cérebro, o aparelho mental, e isso é reversível. Aí, esse tipo de comportamento psicótico, porque quando a gente fala em saúde mental, o Beth fala, você e todos os seus queridos ouvintes, você, lógico, né? Que é o mais importante aqui pra gente. O que acontece? Quando se fala em saúde mental, ela é dividida apenas em 3 esferas: neurose, psicose e perversão. Neurose, psicose e perversão sexual. Perversão sexual. A perversão é sempre sexual. Entendi. Todos os serial killers do planeta, se um dia você quiser falar sobre serial killer, é um assunto que domino, mas não é o caso aqui. Mas todos eles têm perversão sexual, sem exceção. As neuroses, todas elas têm cura e voltam. Isso é fantástico. Tá? Tem cura. Dá pra curar. Totalmente curável. Vários tipos de neuroses têm cura. Tá? A psicose não tem cura. É incurável. E aí que pode entrar um pouco na tua pergunta, por isso que eu quis dar essas explicações. Perversão sexual também não tem cura. Tara sexual, maníaco do parque. Não dá para consertar essas pessoas? Não conserta. Porque a tara sexual, ela vem da perversão. E ela, a partir do momento que ela está instalada no aparelho mental, ela é incurável. Por isso que nunca um estuprador vai deixar de ser estuprador. Ele pode dar um espaço
de tempo, e mesmo que ele não faça por uma questão de sanção social, quer dizer, prisão, a saída da cadeia é a primeira coisa que ele vai tentar fazer isso. Entendi. Então, isso é muito complicado. Então, em prevenção, você tem as questões das perversões sexuais e as parafilias negativas. Na psicose, você tem esquizofrenia, psicose, sociopatia, psicopatia. Considerando que o DNA não temos como mudar, como a família pode ajudar a harmonizar numa situação, assim, às vezes, de conflito? Quais são os comportamentos que beneficiam essa harmonia que a gente tanto procura? O conflito familiar ele vem das questões inconscientes. Então, o primeiro passo, a primeira dica que a gente dá é a identificação. Tem que identificar o que está causando esse conflito, e a partir da identificação é aí que você insere a mudança, você injeta ali algum tipo de abordagem para que possa realmente as pessoas ficarem mais harmoniosamente e familiarmente convivíveis. Então, o que acontece? Se não houver essa identificação para a psicologia, tá? Não tem como você alterar o ciclo. Existem psicólogos, tá? Eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, mas existem psicólogos que vão na casa da pessoa, participam de um almoço, para perceber como funciona. Exato, para como é que está a dinâmica familiar. Ele vai lá como uma visita qualquer. Entendi. Tá? Ele nem... Interessante isso, hein? Ele faz umas anotações, e isso é muito comum nos Estados Unidos. Tá, aqui no Brasil. Aqui nós não estamos ainda nesse estado, não. Aqui realmente eu conheço pouquíssimo, Entendi. 2 pessoas que fizeram isso. Então, assim, o que essa pessoa vai fazer? Vai anotar e vai ver, porque o que acontece? O psicólogo ele lê, ele tem um raio-x entre ele e os pacientes, ou entre as pessoas. A definição melhor de psicologia, de psiquiatria, é a leitura de pessoas, a leitura de almas, é isso que a gente faz. Então você tenta, através dessa leitura, ver onde é que está o conflito, e para que você possa interagir ali e diminuir, minimizar essas situações conflitantes, dando uma harmonia familiar. Por quê? Porque a família é muito importante. Sem muito dúvida importante. Alguma, né? Não só o pai, como a mãe, toda essa questão. E você tem ali ligações paternas, matérias sérias, e que às vezes podem ser prejudicadas pelo DNA, e às vezes nem é tanto, Roberto, pela questão do DNA. Às vezes tem uma questão de sofrimento lá atrás que pode ser confundida com o DNA. Tá. E na própria infância daquela criança, ela passou uma fase... daquela criança que é o pai, que é a mãe, eles tiveram algum conflito, algum trauma, alguma coisa assim, e aí você pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, você pode desenvolver alguma ação específica naquilo, algum conflito, a gente chama isso de conflito psicológico específico. Entendi. E quando você procura trazer essa harmonia familiar, você trata os pais ou os filhos? Quem é que você trata primeiro? Aonde está o foco do conflito? Porque o que acontece? De repente, o pai e a mãe não foram responsáveis por esse conflito, mas pode ser a atitude e a ação daquele adolescente, daquela criança. Eu não sei se cabe aqui para nós hoje, aqui na nossa entrevista, você me fala se cabe. A gente tem um elemento adicional que não tinha na nossa época, hoje, desestruturando as famílias, que são as mídias sociais e as redes sociais. Elas têm que usar positivamente. Não estou falando para não usar, não é isso. Sim. Mas usar de uma maneira com positiva. Bom senso. Fantástico. É isso. Bom senso. É uma coisa que realmente deixa a gente, por exemplo, não se ouve mais diálogos na mesa, porque está cada um com o seu celular. Sim, a criança não vai deitar e não fica lá com o celular a noite inteira. Assim. Não, isso eu falo porque eu vejo direto isso. E realmente me constrange, porque eles estão perdendo momentos de viajar com os pais de carro, ao invés de olhar a natureza, eles estão olhando o celular. Fantástico o seu exemplo, porque aqueles momentos que eram sagrados e que você só saberia no passado, na volta, já põe em tempo integral na rede. Então, parece que está mais importante postar do que realmente viver. E às vezes o conflito pode ser esse. Não pode ser nada uma coisa lá atrás, nem genética, nem DNA, mas uma coisa que está acontecendo no momento atual pela própria realidade que está vivendo o mundo. Pode. Não é? E já que nós estamos falando nisso, e é bem cabível, a criança ou adolescente, o próprio adulto, eu mesmo às vezes sinto isso. Você fica muito tempo ali, e são muitas informações que te atiçam. De repente, quando você tem que se voltar para algo que você tem que ter um foco, você não consegue ter esse foco.
Não acontece isso? Sim, perfeito. Dá uma certa zonzeira, porque é muita coisa, muita informação. O aparelho cognitivo ele não consegue processar tudo. Pois é. E até porque, o que acontece? A infância e a adolescência são fases distintas. A infância você tem 5 infâncias, que vai de 2 em 2 anos. 0 aos 2, 2 aos 4, 4 aos 6, 6 8, 8 e 10. Aí você vem a fase pré-adolescente. Para as meninas é uma fase de 1 ano só. Tá? Para os meninos é uma fase de 2 anos. Então a mulher ela é mais evoluída, intelectualmente falando. Yes! Concordo plenamente. Mas é verdade, é científico. E a menina já é uma adolescente aos 11 anos, o menino é aos 12. Só que olha só o detalhe. A adolescência da mulher, ela encerra aos 18. A do homem, do menino, aos 21. 21? Que é a maior idade, né? Sim. Agora, existem alguns autores americanos, na atualidade, não adianta falar nome, enfim, não vai entrar em coisa muito específica, mas existem alguns autores americanos que afirmam, tá, veementemente, solenemente, com todas as capacidades que eles têm, que a adolescência do homem, ela se encerra definitivamente não aos 21, ela começa aos 21 e se encerra aos 30. Então o homem só atinge a fase de maturidade após os 30. Gente, e aí entra dado importante esse. Sim, muito, porque é científico, não é uma coisa minha que eu estou falando isso. E aí vem aquela famosa palavra, o cara é moleque. Então quantos moleques você não pega de 25, 26, 27, 28? Aí entra uma coisa que eu aprendi dentro da PNL, que assim, você pega um adulto tendo comportamentos infantis. É isso, é exatamente isso. Não, mas acontece na PNL, tem um olhar, olha eu querendo falar com o psicólogo, não, mas tudo bem, isso aqui é um talk show, né? Você nasceu, você foi passando na sua adolescência, na sua infância, na sua adolescência, alguns prints que te traumatizaram. Você chorou um dia, sua mãe não deu uma madeira, ficou lá uma marquinha. Um trauminha. Aí você foi para a escola, brincaram com você, que você era feinha. Né? Fizeram isso comigo. Aí na adolescência não te integraram lá numa festa, não foi convidado para uma festa. Isso tudo vão ficando aqueles pontos. E o que a PNL faz? Ela faz um reprint, uma ressignificação, vai tirando esses preguinhos para quê? Aquele adulto que ficou com aquela coisa lá da sensação de criança e adolescente possa se desprender dessas sensações e ter uma vida plena e a sua idade cronológica ser a idade mental. Então, quando você fala assim, que comportamento infantil, para de julgar, porque atrás disso tem dor. Sim. E essa dor tem que ser tratada. Mas, gente, eu não sou a psicóloga desse programa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Qual a importância do ambiente familiar no desenvolvimento e manifestação dos traços hereditários que afetam essa relação? Você acabou de falar que é a harmonia. 100%. Por exemplo, ter uma mãe super trabalhadeira e um pai nem tanto. Qual a tendência de seguir ao pai ou à mãe? Existe isso? Existe. Quando você tem numa relação familiar, claro, são duas pessoas, né? Um homem e mulher e tal. Personalidades muito distintas, onde uma personalidade é ativa e a outra personalidade é passiva, que é o que você acabou de falar aqui, você pode desenvolver certas características. Isso em psicologia a gente chama de, pode ser chamado de tipologia psicológica ou de característica mental funcional. Tá? E aí é aquela criança que vai ver qual que é a identificação maior, se ela vai para o lado da mãe que é mais ativa e trabalha mais, ou seu pai que tem uma estrutura mais passiva. Essa preferência, né, falo aqui para vocês, nossos aqui ouvintes e telespectadores, essa preferência é que vai ditar qual vai ser o tipo de personalidade lá, principalmente que começa lá atrás, porque não está formado ainda a personalidade da criança. Então ela vai, nossa, mas eu me sinto melhor com meu pai que é mais pacato, ou é mais... Não, mas eu não estou nem falando assim de personalidade pacata, assim, uma pessoa que é séria, a mãe é séria e o pai não é sério. Exato. O pai é, digamos assim, não tem um comportamento adequado. Isso é em qualquer situação. A tendência pela identificação. É pela identificação, especialmente e especificamente pela identificação. A identificação é um processo, não é um processo intelectual, é um processo inconsciente, mental inconsciente. Tá? Então, é justamente essa que vai ser a identificação. E essa mesma identificação que faz com que os casais se unem no futuro. Que isso é uma questão de atratividade amorosa também no futuro. Então, nossa, mas eu tenho identificação com aquela pessoa por causa disso, por causa daquilo. É todo um processo inconsciente ao qual a gente não tem acesso. Tá, então tem essa identificação com o pai e a mãe. E no caso de irmãos?
que acontece no processo de irmãos que não se dão? Então, quando a gente fala em irmãos, né, a gente... Não estava aqui no contexto. Não estava, né? Muito bem. Quando a gente fala em irmãos, é importante a gente entender o seguinte. Pode ter uma harmonia muito grande, ou pode não ter uma harmonia muito grande. A gente percebe isso. Exatamente. Eu falo isso no meu capítulo do meu livro de inveja, mas você não trouxe o livro? Não, eu vou trazer para você. Era para mostrar para você. Depois em off a gente conversa, eu vou ver qual que você quer, eu te trago de presente. Tem vários. Mas assim, o que acontece? Numa relação de irmão, não existe o ciúme. Existe a inveja. Ah, é? É. O ciúme, ele é relacionado entre três pessoas. E principalmente na esfera do amor. Então, por exemplo, eu namoro a Beth, por exemplo. Mas tem o vizinho que está paquerando a Beth. Então, eu vou ter ciúme, exatamente, porque eu tenho medo de te perder. Uhum. Tá? É uma relação completamente oposta. O ciúme é composto por três pessoas, independente de quem seja. Tá. Sempre nessa situação. Com medo de perder o outro ou a outra para alguém. E a inveja já não é. E a inveja não. A inveja é uma questão, inclusive bíblica. A primeira inveja do mundo, Caim e Abel. E Abel, os irmãos. Exatamente. Então, a inveja é realmente o pior sentimento que tem. E é um sentimento muito mais comum entre irmãos. Porém, já que você falou irmão, só estou aqui sim, é, dar um exemplo, porque nós estamos falando do âmbito da harmonia familiar, sim. É pai, mãe, irmão. Exato. Né? E às vezes não é nem porque o pai ou a mãe tratou aquele filho melhor ou aquela filha melhor, é uma questão da pessoa mesmo. A inveja é um traço de caráter que você nasce. Você já nasce com ela. Todos nascemos com esse traço? Algumas pessoas sim, outras não. Não, pode desenvolver ou não. Né? Volta a questão da nossa entrevista do DNA. Da hereditariedade do DNA, enfim. Só que o que acontece? Não existe inveja entre irmãos ou entre qualquer pessoa de sexo oposto. A inveja é sempre do homem para o homem e da mulher para a mulher. Não existe inveja de uma mulher para... Eu pensei nisso, é um fato mesmo. Agora, já que a gente está falando de família, qual é o pior tipo de inveja? Eu vou responder, só estou perguntando qual seria o pior tipo de inveja que existe na vida. Isso, a inveja da mamãe pela filha. Então, pode até ser que exista, mas se é um sentimento que eu com a minha filha... Não é o seu caso, pelo amor de Deus. Não é. Nossa, sim, mas a mãe inveja a filha ou a filha inveja a mãe? Não, a mãe inveja a filha. Eu já tive no consultório, por isso que eu fui estudar esse capítulo. Por conta da jovialidade da filha? Uma série de coisas. Pode ser pela jovialidade, pode ser pela beleza, pode ser por uma estrutura corporal, pode ser porque a filha casou com um cara que a mãe gostaria de ter casado com um tipo daquele... É mesmo? E pode ser pelas próprias estruturas maldosas da mãe. Não é o fato dela ser uma mãe que ela vai ser uma mulher perfeita. Isso é surreal. Não existe. Não, mãe perfeita, mulher perfeita não existe. Agora, é mais interessante ainda, tá? E veja, as minhas obras, eu tenho 8 livros publicados, tirando os 2 últimos que são científicos, mas sempre, e os outros que eu estou escrevendo, sempre é voltada para a mulher. Então eu tenho aquela visão sempre voltada ao público feminino. Porém, não existe inveja de pai para o filho. A minha próxima pergunta, não existe inveja de pai para filho? Não existe. Não, porque o pai, se o filho for jogador de futebol, se o filho conseguiu, sei lá, ser um milionário, um CEO de uma empresa, para o pai tanto faz. Ele não importa. Então, se o filho é mais bonito, ou se o filho é faixa preta de taekwondo, não importa. São situações mentais totalmente diferentes. Que interessante. Isso é literário. É literário. É um estudo realmente... Há exceção? Não. No caso do pai, não. Não há exceção. Entendi. Muito bem. De que maneira as intervenções comportamentais podem ser adaptadas para considerar a predisposição genética, né, de cada indivíduo nessa família? Bom, aí a gente volta à questão do caráter rígido e do caráter mais maleável, e como é que funciona a estrutura dessa família. Mas um parênteses, como é que se adquire o caráter rígido e o maleável? Você nasce? Não dá para consertar no meio do caminho? O caráter, o que acontece? Você nasce ou ele é formado? Onde que fecha o caráter? Onde que fecha a personalidade? Sei que vai me contar. Não, eu não sei. A personalidade se fecha aos 9 anos de idade. Aos 8 anos ela já está 80%, 90% fechada e ela se encerra definitivamente aos 9 anos. Entre a 4ª e a 5ª infância. Tá? Acabou. A partir daí, tudo que você vai ser no futuro, seu cérebro já fechou. Por isso é tão importante a infância, né? Por isso a questão do carinho, a questão de brincar com boneca, a questão de ver os desenhos animados. E a atenção dos pais. Sim,
e não adiantar processos cronológicos via internet e receber aquelas informações a quais o Não tá aparelho pronto. mental não está pronto. E sempre quando você conversa com uma criança, Roberto, é muito importante isso, para você estar em sintonia com o nome do programa, para você estar em sintonia com essa criança, você tem que falar com essa criança no idioma que ela vai entender. Não adianta falar uma palavrinha que uma criança de 4 anos entende. E está no mesmo nível de olhar dela. Fantástico. Vai falar, ajoelha. Sim, não só o nível corporal, o nível facial, mas e tocar a criança. Porque a mensagem tem que ser transmitida com carinho. Tá? Tem que ser transmitida com carinho. Para quê? Para que você possa preparar essa criança não para você, mas para o mundo. E assim, o não é muito importante. Mas essa criança que está sendo preparada assim, ela vai saber escutar o não. Sem traumas e sem conflitos. Aquelas que não tiveram não, ou tiveram outros tipos de criação, vão ter mais dificuldades em estabelecer vínculos com as dificuldades. Sim. Né? Se ela só tem sim, ela vai querer que o mundo diga sim a ela, né? Sim, independente do que ela seja. Ela pode ser uma pessoa milionária, mas o sim não vai vir sempre. É verdade. Né? Então, não é só questão financeira e econômica, são outras questões também. Né? Porque uma criança que sabe dizer um não, ela vai falar um não para droga. E aí é fantástico. Tá? Então, muitas questões harmônicas, às vezes não é DNA, às vezes não é uma questão familiar, às vezes não é uma questão que veio lá de trás de alguém, mas é uma questão de algum comportamento de uma substância ilícita, porque isso muda comportamento. Muda. E aí, se você tiver qualquer tendência psicológica a qualquer violência, agressividade, a solidão, a exclusão, a droga ela suscita isso. Uma simples maconha, ela pode gerar eternamente um comportamento psicótico se você já tivesse aquela tendência ali. Porque a droga é eliminada pelo organismo no dia seguinte, mas o que acontece? Plasma na alma. Exatamente, né? Exatamente isso. Fica para sempre. Uma coisa que eu queria comentar antes de você falar isso é assim, que eu aprendi assim, uma criança está lá brincando, tá? O que a mãe fala? Vai tomar banho, tem que tomar banho agora. Perceba como fica muito mais suave essa mãe chegar na criança, olha eu querendo falar, e dizer o seguinte: você tem conhecimento para isso? Você quer tomar banho agora? Ou você quer tomar banho daqui 10 minutos? Você dar a capacidade da criança, a autoridade dela escolher. Fantástico. Quando ela pode escolher, ela se sente empoderada e ela vai falar, daqui 10 minutos. Aí quando chegar os 10 minutos, você vai lá e essa criança terá que tomar banho. Passar os 10 minutos, você vai. Isso você vai criando uma disciplina. Sim, e você aí traz harmonia. Sim, e você prepara a criança para a mudança de ação naquele momento. Então ela não vai ficar mais parada lá brincando. Ela termina o brinquedo. Exato, seja um carrinho, ou seja um parquinho, uma areia que ela está rolando na areia, tal, ou até um banho de piscina mesmo, né? Todos os condomínios têm piscina hoje, que bom. Então, ela já vai saber que naquele tempo, aquelas pequenas, vamos dizer. Então tá valendo aqui. É que eu não tenho mais filho pequeno, mas isso aí é uma boa para quem tem filhos pequenos. Sim. Não é mesmo? Claro. Tá. Em que medida a educação parental, esse nome, depois você falou o que é educação parental, tá? Influencia positivamente na gestão dos conflitos, considerando as predisposições hereditárias. Fala o que é educação parental. Que tem gente que é importante a gente separar educação de criação. Tá? Isso Perfeito. É muito importante. Educação que você vai ter na escola. Então, você vai saber aqui falar o inglês, você vai aprender, você vai saber ir num bar de esquina, comer gostoso pingado com manteiga, né? Um pingado com um pouco de manteiga, ou você ir num restaurante francês e saber se portar. Isso é você ter educação. Tá? Então, ou falar um idioma, ou saber esperar outra pessoa falar numa reunião, enfim, isso é você ter educação. O que vai moldar a sua estrutura de personalidade, de caráter, é justamente a criação em casa. E aí que entra a educação parental. Então, o que acontece? É como você vai criar essa criança, quais são os exemplos que você vai dar. Porque o fundamental, e o que falta hoje, a gente falou um pouquinho aqui, alguns minutos atrás, mas o que falta hoje para as famílias, e acho que não só para as famílias, eu até saio um pouco aqui, os casais. Os casais. É só ir num restaurante, um McDonald's, que seja. Vai lá e vê quando os casais estão conversando ou estão no celular. Então, o diálogo, ele é um elemento, mas não presente. Então, assim, você vai num restaurante, você fica lá 1 hora. Nossa, tem um casal bonito ali na frente. Ou mesmo que não fosse. Que não seja um casal tipicamente perfeito, porque ninguém é perfeito, não existe. Mas aquele casal, você fala, nossa, eles trocaram 2 palavras. Então, no celular. E a terceira palavra foi com o garçom. Então, assim,
e estão no celular. Uhum. Então, assim, eu presenciei... É a comunicação, Exatamente, a comunicação. Eu pude presenciar um dia uma moça muito bonita que estava no restaurante, o cara era olhando pro cara e o cara no celular. Você vê que ela queria falar, e quando ela ia falar com o cara fazia assim. É. O que é a etimologia da palavra comunicação? Comum, ação. Sim, sim. Então, se não há comunicação, aonde a gente vai? É uma ação. Então, essa ação que teria que ser ativa, ela virou passiva. É uma coisa para se prestar muita atenção atualmente, né? Exato. Verdade. E quais são as estratégias mais eficazes para se transformar esses padrões de conflitos hereditários, como você comentou do DNA, em oportunidades para o crescimento e essa harmonia familiar que imagino quantos buscam? Bom, a primeira estratégia em qualquer tipo de mudança é a criatividade. Criatividade? Criatividade. Mas para você ter essa criatividade, você tem que ter o quê? Você tem que ter motivação, dedicação, empenho. Nossa, você leu aqui, né? Eu ia falar empenho, porque é impressionante, né? Sintonia. Empenho e principalmente o desejo. Se você não tiver o desejo de mudar, e aí que entra a questão passiva e ativa da personalidade, do DNA, aquela questão toda que você tem na sua personalidade. Por quê? Porque de repente você não nasceu uma pessoa passiva, mas a sua criação te fez ser uma pessoa passiva. Você, nossa, ninguém tá nem para mim, quer saber? Também então, não vou estar em pro exatamente isso. Então, são esses pequenos pontos que vão fazer toda essa diferença. Mas a criatividade é que elenca as estratégias. E aí a criatividade também se aplica. Sem a motivação, sem a dedicação, sem o empenho e sem o desejo, você não consegue fazer, providenciar o que tem que ser providenciado. Mesmo que tiver uma psicóloga, um psicólogo ali observando toda a situação. Você começou com criatividade, eu diria que a criatividade não só pode influenciar no ambiente familiar harmonioso, mas também a pessoa que vai envelhecendo, vamos dizer assim, vai passando daquela idade jovial. Se a gente continuar tendo criatividade, você tem motivação. Sim, né? Sim, exato. A pessoa passou da menopausa, ai meu Deus, menopausa, andropausa, começa a ficar tudo cinza. E não. A vida, gente, eu posso assegurar, ela começa depois dos 40, dos 50. Por quê? Criatividade. Sim, e principalmente no século XXI. Onde você tem toda uma ciência te adornando, fazendo a sua manutenção corporal. Você tem hoje geriatras incríveis. Caminhos alternativos fantásticos. Ótimo também, sim, que faz parte eu acho que já faz parte da nossa estrutura de saúde. Então, coisas que não tinha nos anos 50 e 60. Sem dúvida. E se você pegar uma pessoa... vamos falar uma coisa mais recente. Você pega uma pessoa dos anos 80. A gente já bateu o sinal aqui, né? Não, uma pessoa dos anos 80. Tá. Se você pegar uma mulher em 1980 que tinha 50 anos, e você pega uma mulher hoje com 50 anos, ela parece 25. Sim. E não só ela vai parecer 25, ela vai estar mais organicamente mais equilibrada do que uma mulher lá atrás. Não é que é pior ou melhor, por que essa diferença? Por causa da ciência. Sim. Né? Eu citei no meu livro que e aí hoje tem a criatividade. O que você acha do termo ageless? A mulher hoje é ageless, ela pode ter 70 anos, 50 anos, ela tem a cabeça... sem idade, ageless em inglês sem idade. Sim, sem idade, nós somos sem idade. Mas eu acho que é isso. Né? Veja... Não vai taxar, é velho porque tem 70 anos, não é? E outra coisa, se você pegar hoje, você tem atrizes de Hollywood que estão trabalhando nos 88, 90, com toda a disposição. Sem dúvida. Eu quero te oferecer... Obrigado, querido. O CD Sintonia, você tem onde tocar isso aqui? Tenho. Eu vou tirar eu não abro mão, né? Eu vou tirar um videozinho e te falar, a Beth, estou escutando aqui no carro. Olha aqui, esse livro do qual ele fará parte, tem um QR Code no final, e mesmo ele sendo entrevistado 2, 3 meses depois que eu lancei o livro, quem acompanha, põe aqui e já vai poder ter acesso à entrevista dele. Não é maravilhoso isso? Maravilha. É tudo Sintonia. E você escreveu aqui a faixa Sintonia na número 6, né? Que significa família. É mesmo? O 6 significa família, na numerologia. Ah, tá, eu não sabia. Tá. Isso eu não sei, tá? Então é o seguinte, missão vai ser redundância, eu perguntar para o Alexandre. Obrigado aqui pelos presentes. Se você tem missão na vida, já está totalmente delineada. Você quer que eu fale? Não, eu imagino que você já esteja na sua missão. É essa. Cara, então, para nós encerrarmos... Independente do que eu faça de outras
ações na minha vida. Eu acho que a minha vida é cuidar das pessoas, seja através de entrevista, essa, por seus exemplo, livros, e principalmente da o literatura. atendimento. Sim. Vou marcar com ele, tá, gente? Seguinte, manda uma mensagem enxuta, por favor, para os nossos internautas. O que você diria para eles? Eu acho que a melhor mensagem, curta a vida, viva a vida, da melhor maneira possível, sem prejudicar os outros. Eu acho que essa é a minha... E sem prejudicar você mesmo, claro. Sem dúvida. Né? Eu acho que essa é a melhor mensagem. Beth, agradeço. Não, foi delicioso. Você tem que voltar aqui, hein? E a minha mensagem de hoje é assim, um abraço a todas as pessoas que nos assistem aqui. Obrigado pela sua participação. A gente já tem 250 mil visualizações no programa. Maravilha. Não é perseguir, não é perseguir. Me persigam no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E deixa o seu comentário. Se você gostou desse programa, você pode seguir aqui o doutor, pode partilhar com uma pessoa que você sabe que a família não está em harmonia, para ela poder entender, porque ao entender o processo, é o caminho da cura. Ai, gostei dessa frase. Entender o processo é o caminho da cura. Frase de livro. Tá. Vamos fazer junto isso. Vamos fazer. Vamos! Tá, pronto. E eu queria agradecer mais uma vez. E realmente eu gosto do que eu faço. E é com a sua participação, com o seu comentário, que a gente vai em frente. Né? Exato. Obrigado por você estar aqui. Agradeço. E até a próxima semana. E sempre está tudo azul como hoje. Maravilha. Tchau.